Zinedine Azed Zidane nasceu em Marselha, na França, em 23 de junho de 1972. É um treinador e ex-futebolista francês de origem argelina. Como jogador, foi um meio-campista clássico e é considerado um dos maiores de todos os tempos. Zidane é considerado o maior jogador da história do futebol francês, sendo frequentemente comparado ao seu compatriota Michel Platini. Durante sua carreira, defendeu equipes como Juventus e Real Madrid, estando presente também na fase mais vitoriosa da história da seleção francesa, que conquistou a primeira Copa do Mundo FIFA de 1998 e o segundo título da Eurocopa de sua história, a outra fora conquistada na época de Platini. De fato, personificou a subida dos Bleus, até então vistos como uma força média, para o escalão das grandes seleções, em uma mudança que chegou a ser vista como uma queda da Bastilha desportiva. Não se notabilizou tanto pela quantidade de gols. Zidane era um jogador mais caracterizado pelo excelente domínio e controle de bola, as passadas largas, a precisão nos passes e nos lançamentos, além da habilidade para driblar apenas quando necessário. No final do século XX, era descrito como um craque das antigas. Gostava de jogar de forma solidária, fazendo os companheiros brilharem, ditando o ritmo da equipe ao preparar as jogadas e distribuir assistências. Ainda assim, a vitória francesa na final da Copa do Mundo FIFA de 1998 se deve a 2 gols seus. Reconhecido por brilhar em jogos decisivos, embora não deixasse a desejar em partidas de menor valor. Está junto de Pelé, Vavá e Paul Breitner entre aqueles que marcaram gols em 2 finais de Copa, ao fazer outro na de 2006. Conquistou diversos títulos durante a sua carreira como jogador, além de ganhar também diversos prêmios individuais, incluindo 3 vezes o de melhor jogador do mundo pela FIFA, ocupando o segundo lugar com mais galardões individuais, ao lado do seu ex-companheiro de time, o brasileiro Ronaldo, numa lista publicada em 1999 pela revista World Soccer. Zidane surge na 28ª posição, entre os 100 melhores da história. Também foi inserido no FIFA 100 lista dos 125 maiores jogadores vivos, que comemoram os 100 anos da entidade, e ficou em primeiro no UEFA Golden Jubilee Poll, lista dos maiores jogadores europeus da história, pesquisa realizada pela UEFA através da internet. Atualmente, além de continuar participando de jogos beneficentes, Zidane também é embaixador da Organização das Nações Unidas na luta contra a fome. Carreira como jogador. Início. Camisa em Bordeaux. Zidane é descendente de argelinos e vivia do sul da França quando iniciou a sua carreira nas categorias de base do Vitório Melo Futebol Clube, equipe inexpressiva que disputava campeonatos locais. Apenas uma temporada depois, acabou sendo levado ao não maior Septimes Louis Vallons, onde permaneceu durante 4 anos. Sua grande habilidade vinha chamando a atenção de grandes equipes da Europa, até finalmente ser levado para um delas. Não para o clube do coração, o Olympique de Marseille, de sua cidade natal, e sim o Cannes. Foi para passar uma estadia de 6 semanas de treinamentos, mas nunca retornou ao Septimes Louis Vallons. Apenas uma temporada após sua chegada aos Dragões Rouges, fazia sua estreia como profissional em maio de 1989, contra o Nantes de Marcel Desailly e Didier Deschamps. Mais tarde, seus companheiros na seleção. Seu primeiro tento como profissional demorou para acontecer, saindo apenas em 10 de fevereiro de 1991, o que lhe rendeu um carro vermelho, presente de Alain Pedrettier, presidente do Cannes na época, embora tivesse a má fama de jogar mal quando o Cannes mais precisava dele e de terminar rebaixado da Ligue 01 na temporada 1991 e 1992. Foi, depois dela, vendido ao Bordeaux, que pagou 7 milhões de euros por seu passe. No Bordeaux, conquistou seu primeiro título como profissional, a extinta Copa Intertolo, da UEFA. Como jogador do clube, debutou em 1994 pela seleção francesa, mas só veio a ter maior projeção internacional em sua 4ª temporada no Girondins. O clube, que não vivia sua melhor época, chegou à final da Copa da UEFA de 1996, deixando pelo caminho
caminho equipes como o Milan, que 2 temporadas antes fora campeão europeu do principal título do continente. Os franceses perderam o título para o Bayern de Munique de Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus e Jean-Pierre Papin, mas a campanha rendeu ao jovem Zidane uma transferência para a tradicional Juventus. Curiosamente, antes de sua transferência para a equipe da Juventus de Turim, o então treinador do Blackburn Rovers na época, Ray Arfla, demonstrava grande interesse na contratação de Zidane e seu companheiro de equipe, o também francês Christophe Dugas. Porém, o presidente da equipe na época, Jack Walker, teria respondido: "Por que você deseja contratar Zidane quando temos Tim Sherwood?", em alusão ao ídolo local na época. Outro fato curioso foi o interesse de Alex Ferguson, que na época já treinava o Manchester United e acompanhou a evolução de Zidane por algum tempo, chegando até mesmo a cogitar uma transferência do francês, na época ainda garoto do Bordeaux, para o Manchester United. Porém, devido à incerteza se haveria adaptação ao estilo de jogo do clube inglês, o técnico escocês acabou desistindo da sua contratação. Juventus, a equipe bianconera, havia acabado de faturar a Liga dos Campeões da UEFA. O reforço, no início, seria atrapalhado pelas comparações com o compatriota Michel Platini, que fizera história no clube na década anterior, mas não tardou a faturar títulos. Inaugurou a temporada com a Supercopa Europeia contra o mesmo Bayern de Munique e terminaria 1996 vencendo também a Copa Intercontinental. Esta competição teve-lhe um sabor especial, foi contra o River Plate, possibilitando-lhe uma partida contra o uruguai Enzo Francescoli, de quem o francês tornara-se grande fã. Quando o sul-americano defendera o Olympique de Marseille, a idolatria havia feito Zizou batizar seu filho de Enzo e usar regularmente para dormir a camisa do River, que conseguira do ídolo ao final da partida. Ao final da temporada, ganhou também o Scudetto. Só faltou-lhe a Liga dos Campeões da UEFA. A Juventus chegou pela segunda vez seguida à primeira com Zidane, a decisão, mas perdeu para o surpreendente Borussia Dortmund. Ainda assim, sua temporada de estreia na Itália lhe renderia a premiação de melhor jogador estrangeiro do ano. A temporada seguinte, a de 1997 e 1998, foi uma certa repetição. Zidane ajudou o clube a faturar novo título na Série A, mas foi novamente vice na Liga dos Campeões. Desta vez, para o Real Madrid, qualquer frustração foi superada semanas depois, em que ele foi o grande nome na inédita conquista francesa na Copa do Mundo FIFA de 1998. Terminaria aquele ano recebendo os prêmios de melhor jogador do mundo pela FIFA e da France Football. Porém, desde então, viveu um período de pouco brilho da Juventus, em um jejum de 4 anos sem títulos. Na Série A, a equipe ficou apenas em sexta em 1999, perdeu por 1 ponto para Lazio Scudetto de 2000 quando dependia apenas de si para faturá-lo, e por 2 pontos para a Roma em 2001. Paralelamente, nos torneios europeus, a série de finais na Liga dos Campeões da UEFA foi também interrompida. A Juve foi parada nas semifinais em 1999 após ser derrotada de virada por 3-2 pelo futuro campeão Manchester United em plena Turim. Disputando a Copa da UEFA em 2000, o clube caiu nas oitavas de final após ser goleado por 4-0 pelo Celta de Vigo. De volta à Liga dos Campeões da UEFA, a equipe deu vexame na volta à competição, terminando em último no seu grupo em 2001. Ainda assim, nesse período, Zidane foi reeleito em 2000 o melhor jogador do mundo pela FIFA, pela conquista da Eurocopa daquele ano com a França. A seca de conquistas da velha senhora se resolveria com o título italiano de 2002, mas, sem seu maestro francês, ao fim da temporada 2000-2001, ele, que declarara que planejava sair apenas para o Olympique Marseille, o clube do coração, transferiu-se para o Real Madrid. Viveria mais badalado na Espanha, mas foi entre os bianconeri que ele ganhou seus títulos mais importantes, tanto entre clubes quanto, paralelamente, na própria seleção, o que ele reconheceu ao declarar, ainda em 1998, que foi na Juventus que aprende a ganhar. Seleção nacional. Sendo descendente de argelinos, Zidane teve chances de defender a Argélia, porém, segundo boatos na época, Abdelhamid Kermali o considerava lento demais.
por isso nunca o convocou. No entanto, Zidane negou anos mais tarde numa entrevista que isso tenha acontecido, dizendo que ele não poderia defender a Argélia, pois já defendia a França. Sua estreia nos Bleus aconteceu contra a República Tcheca. Entrando aos 18 minutos do segundo tempo, marcou os 2 tempos do empate e conquistou a posição de titular dos Bleus após a suspensão de Eric Cantona, que havia agredido um torcedor do Crystal Palace durante uma partida contra o mesmo. Já em sua primeira competição oficial, a Eurocopa de 1996, foi às semifinais, mas apagado. O torneio foi disputado em um período em que Zizou passou 15 partidas e mais de um ano sem marcar gols pela França. Na época, oscilava com belas apresentações na Juventus e performances fracas pela seleção nas 30 partidas que fez pelo seu país antes da Copa do Mundo FIFA de 1998, para a qual estava automaticamente garantida como país sede. Foi substituído em 10 e começou no banco em outras 6. Ainda assim, desafiou os críticos ao anunciar, pouco antes da estreia do Mundial: "Eu vou ganhar essa Copa". Nesse período, realizou-se também um torneio da França, competição amistosa preparatória para a Copa. Os franceses perderam em casa para a rival Inglaterra e apenas empataram contra Brasil e Itália. A Copa chegou e, assim como vinha até então, Zidane foi irregular na maior parte do torneio. Após uma estreia razoável diante da África do Sul, complicou a sua profecia ao, desnecessariamente, pisar em um adversário da Arábia Saudita e ser expulso. O lance lhe valeu 2 jogos de suspensão. Não jogou mal nas quartas de final, quando esteve de volta, e nas semifinais, mas ainda assim atuou menos do que se esperava dele. Foi justamente na decisão contra o Brasil, então detentor do título, que veio a sua redenção, aproveitando-se de 2 cobranças de escanteio no primeiro tempo, fez uma de suas mais perfeitas exibições e marcou 2 gols de cabeça, justamente um de seus pontos fracos, praticamente definindo o inédito título francês. Ainda na primeira etapa, a partida terminaria com vitória anfitriã por 3-0. Emmanuel Petit marcou o terceiro, já nos descontos do segundo tempo, no que foi a segunda maior derrota brasileira em Copas e, mais do que isso, o inédito título da desacreditada França. A atuação na decisão não lhe valeu o prêmio de melhor jogador da Copa, em que ficou atrás do brasileiro Ronaldo. Seu papel decisivo foi reconhecido pela FIFA e pela France Football, que lhe entregaram ao final do ano seus respectivos prêmios concedidos ao melhor jogador. Pela França, a conquista da Copa foi seguida de um tortuoso caminho rumo à Eurocopa de 2000. Por pouco os campeões do mundo não ficaram de fora do torneio continental. Conseguiram a única vaga do grupo, beneficiando-se de um inesperado empate na última rodada dos então líderes, Rússia e Ucrânia, em Moscou, ultrapassados em, respectivamente, 2 e 1 ponto pela vitória francesa sobre a Islândia. Zidane voltava a oscilar, marcando apenas uma vez nas eliminatórias e diante da fraca Armênia. Marcou 3 vezes nas 15 partidas que se seguiram à vitória contra o Brasil. Mas na Euro, os Bleus souberam impor-se, perdendo quando podiam para os anfitriões Países Baixos. Partida esta em que ele não jogou na última rodada da primeira fase, após terem vencido Dinamarca e República Tcheca. Na fase final, ele novamente despertou, marcando nas vitórias por 2-1 sobre a Espanha e Portugal contra os lusitanos, um gol de ouro a 3 minutos do fim da prorrogação. A conquista da Euro veio após dramática final contra a Itália, que vencia até os 49 minutos do segundo tempo, quando a França igualou. Posteriormente, venceria com gol de ouro no tempo extra, sendo maestro do segundo título francês na Euro, o que ainda repetia um feito da Alemanha Ocidental, que também conquistara seguidamente Copa e Eurocopa. Zidane seria eleito ao final daquele ano 2000 o melhor jogador do mundo pela FIFA, pela segunda vez. A conquista também sedimentou a França como primeira colocada no ranking de melhor seleção do mundo, pela mesma entidade. No ano seguinte, os Bleus, mesmo sem algumas de suas maiores estrelas, o que incluía Zidane, venceriam também a Copa das Confederações FIFA de 2001. Por tudo isso, com um time mais experiente e ainda melhor do que o campeão mundial de 1998, a França chegou à Copa do Mundo FIFA de 2002 como a grande favorita.
5 dias antes do torneio, em amistoso contra a anfitriã Coreia do Sul, o maior astro dos campeões sofreu um estiramento na coxa. A lesão impossibilitou-o de jogar a estreia e a segunda partida. Sem ele, os franceses obtiveram 2 resultados ruins, derrota por 1-0 para o surpreendente Senegal e empate sem gols contra o Uruguai. Para se classificarem, precisavam vencer por 2 gols de diferença a Dinamarca, algo possível nos melhores dias da equipe, que, de fato, bateram mesmo o adversário por 3-0, 2 anos antes, na vitoriosa Euro 2000. Ainda em condições precárias de jogo, Zidane foi jogar no sacrifício contra os nórdicos. Pouco pôde fazer, e tranquilos, os Bleus perderam boas chances de gol e foram batidos no contra-ataque. O jogo terminou com 2 gols de diferença, mas um 2-0 favorável aos dinamarqueses. Ainda assim, ele foi avaliado como o melhor francês em campo naquele dia, mas foi pouco para evitar o vexame de pior campanha de um detentor do título. Os franceses saíram da Ásia sem ter sequer marcado gols. No ano seguinte, a seleção francesa recuperou-se um pouco ao novamente vencer a Copa das Confederações, novamente sem ele. Paralelamente, a equipe se classificou sem maiores dificuldades para a Eurocopa de 2004, com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e 100% de aproveitamento. Zizou fazia um bom torneio até as quartas de final. Na primeira fase, marcou, nos acréscimos, os 2 gols da vitória de virada sobre a rival Inglaterra e outro em 3-1 sobre a Suíça. A campanha terminou decepcionante, todavia, pela precoce eliminação no primeiro mata-mata, em derrota inesperada para a Grécia, futura campeã. O revés na Euro seria a última partida de Zidane pela França e de outros membros da geração dourada francesa, como Lilian Thuram, Claude Makélélé, Deschamps, Lizarazu e Marcel Desailly. Pouco mais de um ano depois, Zizou reviu sua posição, declarando-se disposto a voltar e atribuindo a decisão a uma conversa com o irmão, embora tenha chegado a divulgar-se que ele teria sido aconselhado por uma estranha voz, em uma madrugada. Sua volta, como capitão, juntamente com os retornos também de Thuram e Makélélé, foi providencial. Os franceses estavam ameaçados de não se classificar para a Copa do Mundo FIFA de 2006. Com eles de volta nas 4 rodadas que restavam, porém, a vaga veio com 3 vitórias e um empate que deixou a França como líder de seu grupo. A reação é notada pelo fato de que ela ficou a apenas 3 pontos da 4ª colocada, a Irlanda. Posteriormente, em amistoso preparatório contra o México, Zidane realizou sua 100ª partida pela seleção, sendo o 4º a atingir tal marca, após Marcel Desailly, Didier Deschamps e Lilian Thuram. Na primeira fase da Copa, porém, ele, após aposentar-se ao fim de uma temporada fraca pelo Real Madrid, comportou-se como um jogador comum e a França obteve resultados desanimadores, empatando os 2 primeiros jogos e marcando apenas um gol até então. Precisou-se vencer o Togo, do qual ele esteve suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, para garantir-se a vaga nas oitavas. E no mata-mata, os franceses recuperaram, jogando bem, venceram de virada por 3-1 a favorita Espanha, com ele demonstrando a sua velha classe ao definir a vitória gaulesa ao marcar o 3º gol aos 46 minutos do segundo tempo. Por causa do desempenho irregular, todavia, a França chegou às quartas como uma incógnita. O jogo seguia um reencontro contra o Brasil em mundiais, 8 anos após a final de 1998. Contra os canarinhos, Zidane realizou uma de suas melhores partidas, demonstrando toda a sua criatividade durante o jogo, o que incluiu um drible de chapéu sobre o ex-colega do Real Madrid, Ronaldo, e a assistência de falta no único gol da partida de Thierry Henry. Ressurgido, terminou eleito o melhor em campo. Nas semifinais, marcou, de pênalti, o gol de pênalti da vitória sobre Portugal e, antes mesmo de disputar sua segunda final de Copa, foi eleito o melhor jogador do torneio. Já na final, Zidane marcou novamente de pênalti, se tornando apenas o 4º jogador na história a marcar em 2 finais. Os outros foram Vavá, Pelé e Paul Breitner. Cobrou de cavadinha, no estilo introduzido pelo tcheco Antonín Panenka. Os italianos empataram 12 minutos depois, com Marco
Materazzi. A partida seguiu empatada, sem muitas chances de perigo, até o fim do tempo normal. Aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Zidane esteve muito perto de recolocar a França à frente e talvez marcar o gol do título. Giroud serviu Willy Sagnol na direita e foi para a área, cabeceando a bola após cruzamento preciso do lateral. Porém, a grande chance foi espalmada por Gianluigi Buffon. Minutos depois, já aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, ocorreria o polêmico lance que manchou a sua despedida. Após ouvir insultos verbais de Materazzi, reagiu com uma cabeçada no tórax do adversário. Sua última imagem em campo foi simbólica. Desceu aos vestiários passando ao lado da taça, que ficaria com a Itália após os azzurri ganharem nos pênaltis o torneio. Ainda assim, Zidane foi bastante celebrado na volta à França, com o seu presidente, Jacques Chirac, declarando que gostaria de expressar a minha estima a esse homem. Encarnou todos os valores mais belos do esporte e honrou o país. Títulos como jogador: Bordeaux, Copa Intertoto da UEFA, 1995, Juventus, Copa Intercontinental, 1996, Supercopa da UEFA, 1996, Série A, 1996 e 1997 e 1997 e 1998, Supercopa da Itália, 1997, Copa Intertoto da UEFA, 1999, Real Madrid, Supercopa da Espanha, 2001 e 2003, Liga dos Campeões da UEFA, 2001 e 2002, Supercopa da UEFA, 2002, Copa Intercontinental, 2002, La Liga, 2002 e 2003, Seleção Francesa, Copa do Mundo FIFA, 1998, Eurocopa, 2000, Prêmios Individuais Melhor Jogador Jovem da Ligue 1, 1993 e 1994, Melhor Jogador da Ligue 1, 1995 e 1996, Melhor Jogador Estrangeiro da Série A, 1997 e 2001, Seleção da Copa do Mundo FIFA, 1998 e 2006, Melhor Meia da UEFA, 1998, Jogador Francês do Ano, 1998 e 2002, Campeão dos Campeões LECP, 1998, 11 de ouro, 1998, 2000 e 2001, Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, 1998, 2000 e 2003, Melhor Jogador do Mundo pela World Soccer, 1998, Bola de Ouro, 1998, 11 Ideal da ESM, 1998, 2002, 2003 e 2004, 100 craques do século, World Soccer, 1999, Melhor Jogador da Eurocopa, 2000, Seleção da Eurocopa, 2000 e 2004, Melhor Jogador da Série A, 2001, Seleção da UEFA, 2001, 2002 e 2003, Jogador Europeu do Ano, 2002, Melhor Jogador Estrangeiro da La Liga, 2002, Time dos Sonhos da Copa do Mundo FIFA, 2002, UEFA Golden Jubilee ou Melhor Jogador Europeu dos últimos 50 anos, 2004, FIFA 100, 2004, FIFA Pro World 11, 2005 e 2006, Melhor Construtor de Jogo do Mundo da IFES, 2006, Melhor Jogador da Copa do Mundo FIFA, 2006, Troféu de Honra da UEFA, 2007, Marca e Lenda, 2008, Prêmio Golden Foot Lenda do Futebol, 2008, Melhor Jogador da Década, pela revista ESPN, 2009, Melhor Jogador da Década pelo jornal Marca, 2009, Jogador da Década da Fox Sports, 2009, Equipe da Década pela revista The Sun, 2009, Equipe da Década pelo Gol, com 2009, Seleção da UEFA da Década, 2009, Melhor Jogador da Década pela revista Sports.
Illustrated, 2009, equipe da década pela revista Sports Illustrated, 2009, equipe da década pela revista Dom Balão, 2010, jogador da década da revista Dom Balão, 2010, melhor jogador dos últimos 20 anos da Liga dos Campeões da UEFA, 2011, Prêmio Laureus do Esporte Mundial, Prêmio pela Carreira, 2011, Seleção de todos os tempos da World Soccer, 2013, Gol Hall of Fame, 2014, melhor jogador da história do campeonato francês, 2014, melhor jogador da história do futebol francês, 2016, time dos sonhos da Eurocopa, 2016, bola de ouro Dream Team, segundo esquadrão IFSOL Time World Men's Dream Team Time B. Títulos como treinador, Real Madrid, Liga dos Campeões da UEFA, 2015 e 2016, 2016 e 2017, e 2017 e 2018, Supercopa da UEFA, 2016 e 2017, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2016 e 2017, La Liga, 2016 e 2017 e 2019 e 2020, Supercopa da Espanha, 2017 e 2019 e 2020, Prêmios individuais, Técnico Revelação da La Liga pela UEFA, 2015 e 2016, Seleção das Revelações da Liga dos Campeões da UEFA, 2015 e 2016, La Liga, Treinador do Mês, abril de 2016 e maio de 2017, Treinador Francês do Ano, 2016 e 2017, melhor técnico do Campeonato Espanhol pela UEFA, 2016 e 2017 e 2019 e 2020, melhor técnico da Liga dos Campeões da UEFA, 2017, Libuteur. Treinador do Ano, 2017, 11 do Treinador do Ano, 2016 e 2017, 2017 e 2018 e 2020 e 2021, melhor Treinador do Ano da FIFA, 2017, Treinador do Ano da ESPN, 2017, melhor Treinador do Mundo da IFS, 2017 e 2018, Treinador do Ano da Globe Soccer, 2017, melhor treinador do mundo da World Soccer, 2017, Troféu Miguel Muñoz, 2020, condecorações. Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra, 1998. Medalha Tir da Ordem do Mérito Nacional da Argélia, 2006. Oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra, 2009.